Saudações em Cristo Jesus, e hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu por volta do ano 2000, por ali, 2001, em São Paulo, no interior, onde eu morava ali, onde eu residia, e na época eu era gerente administrativo de uma empresa, e ali eu era tão atarefado, não tinha, era dia e noite, tinha que estar à disposição, e isso estava gerando problema na minha família. Eu não tinha tempo, e minha esposa, eu lembro que ela disse: eu prefiro que você seja um pedreiro, um ajudante de pedreiro, que você chegue cheio de pó em casa, mas tenha tempo para nós. E aquilo fez com que eu pedisse demissão na empresa, porque a gente tem que colocar a família em primeiro lugar, né? E só que isso trouxe consequências. E ali foi uma prova que o próprio Deus me colocou à prova. Nós estávamos iniciando também na época um trabalho para Deus, né? Um trabalho comunitário, onde ali evangelizava pessoas, trabalhava com reciclagem de lixo, mas o lixo não, financeiramente não compensava, era mais para estar no meio desse povo e tirando eles dali da rua. A juiz também mandava aqueles presos penas leves para a gente, para poder aconselhar, trabalhar, né? E então, quando a gente começa uma obra de Deus, vem as provações para ver se você é forte, se você aguenta. Eu ali saí e as portas se fecharam para mim por um período de 3 anos. E dentro desse tempo, as portas de emprego. Dentro desse tempo, passei muitas dificuldades financeiras. Não chegamos a passar fome, mas chegamos no mínimo, que muitas vezes chegava 11 horas da manhã, não tinha o que colocar na mesa. E eu saía sem rumo, orando em espírito. Entrava numa rua, saía na outra e falava: Senhor, coloca algo na minha mesa. E nunca Ele me deixou sem. Eu lembro uma certa vez que eu saí e já era 11h30, meio-dia, não ia ter o que colocar na panela. E saí de um lado para o outro, fui para o centro da cidade caminhando, a esmo. E de repente um rapaz me falou: ô, Romir, vem aqui. Eu não tenho todo aquele valor para te pagar, mas tem uma parte, pega aqui, me deu R$100. Ele me devia uns 300. E aquilo já supriu uma necessidade por uns dias. Outros dias ali, nesse meio dos 3 anos, né, eu estou andando com um senhor que vendia cocada, picolé. Quem é da cidade lá vai lembrar quem é. Ele me chamou: irmão Vomir, vem aqui. Deus mandou te dar. Pegou o envelope e colocou no meu bolso. O envelope que ele usava para cocada. E colocou no meu bolso e ali tinha um dinheiro. Deu para suprir uma semana para mim. Então é assim, Deus vai providenciando. Quando você está na obra, está à disposição dele, ele não deixa faltar nada. Passa dificuldades, provações, passa. Mas isso é um tempo. Diz a palavra que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, depois você passa. E ali, eu indo para a igreja, eu nunca deixei de fazer a obra, o meu sapato furado, eu colocava jornal, na época de chuva era muito difícil. Tinha que andar com jornal dentro do sapato, mas sempre andava bem vestido, bem limpo, né? E ninguém percebia isso. E um certo dia, que é onde que eu quero contar para vocês, eu doido e querendo arrumar um emprego e orando: Senhor, abre as portas, e já faziam 2 anos e pouco,
E eu sempre trabalhava com servicinho, né? Ajudante de pedreiro, fazia uma construção com outro. Então Deus sempre providenciava alguma coisa, né? Mas daí, certo dia, eu tive tipo uma visão na madrugada. E uma voz me falou: vai até a empresa tal, eu não vou citar nomes aqui, mas é na cidade de Boituva. Ele falou: vai até a empresa tal e você, lá eu vou dizer o que você tem que falar. E eu falei: mas quem é essa pessoa, Senhor? Quem que eu vou procurar? Daí ele falou: é o irmão daquele que foi assassinado num canavial. Aí eu pude saber onde era a empresa. Deus tinha dado até o nome da pessoa. Fui lá. Chego lá, por volta das 8 horas, perguntei, a moça estava varrendo lá, limpando, e eu perguntei: que horas chega o proprietário da empresa? Falei o nome dele, né? E ela falou: daqui a pouco ele está aí. E foi, esperei até 8h30. Quando ele chegou, ele falou: o senhor está me esperando? Entra para cá. Já me levou para a sala. E eu falando: Senhor, será que é um emprego para mim? Alguma coisa? Eu sonhando que saí de casa já pensando que era um emprego, né? Para mim, que Deus estava providenciando. E daí fiquei orando em espírito. E ele me levou para a sala dele e começou a conversar. E daí eu olhei, já vi em cima da mesa dele uma Bíblia. Falei: já estou em casa. Tem uma Bíblia, estou em casa. Aí, naquilo conversando e tal, e daí ele contando que a empresa estava parada, não tinha serviço e tal. Daí quando eu vi a Bíblia, ele perguntou assim: mas o que era mesmo que você veio fazer? Eu falei: posso ler uma palavra antes? E eu esperando que Deus fosse falar, porque eu não sabia o que eu fui fazer ali. Posso ler uma palavra? Ele: sim, sim. Pegou a Bíblia, né, em cima da mesa, me passou. E ali eu abri, li uma palavra, orei. E ele me disse assim, daí eu falei: é o seguinte, foi Deus mandando eu falar. Deus está dizendo que vai aparecer dentro de 15 dias, ele vai abrir as portas para você, que vai aparecer tanto serviço que você não vai vencer. Esse homem começou a chorar. E ele falou assim: olha, eu estou congregando há 3 meses, há 6 meses, numa igreja em Porto Feliz, cidade próxima ali, 18, 20 quilômetros. Minha família não sabe, porque eles me criticam, nem minha esposa sabe. Eu estou ali, numa Assembleia de Deus, estou conhecendo a palavra, e eu creio no que você está falando. E aí, eu por dentro de mim pensando, eu vim pensando em ganhar uma bênção e estou trazendo uma bênção. E ali, dele pediu, conversamos, ele falou: mas o que mesmo que você veio fazer? Eu falei: era isso mesmo. Peguei, dei a paz do Senhor para ele, virei as costas e fui embora. Nunca mais falei com aquele homem. 15 dias depois, ou 20 dias depois, eu estou na igreja e um irmão, numa quarta-feira, no culto de ensino, pediu oportunidade para o pastor da igreja para contar um testemunho. E eu não sabia que ele trabalhava na mesma empresa que eu estava lá. Aí ele falou: seus irmãos, a nossa empresa, só estava eu de operador de esteira lá ainda, de máquina. Já tinha demitido todo mundo, só ficou eu, único crente. E o homem lá não é crente, ele falou. E só eu ali orando a Deus, para Deus mandar serviço para nós. E agora abriu trabalho na prefeitura de Peró. Estamos com 2 tratores lá, em Porongaba, e nós não estamos vencendo o serviço. Aquilo me deu um regozijo tão grande. Eu falei: Deus cumpre o que o profeta dele fala. Deus cumpre, a palavra não volta vazia. E eu fiquei muito feliz. Nunca falei para aquele irmão que eu tinha ido lá, que Deus tinha me mandado.
E um dia eu vou encontrar com ele, se ele estiver vivo, para mim contar esse testemunho. Então, o porquê? Aquela empresa ainda estava ali de pé porque tinha uma pessoa em oração lá dentro e o próprio proprietário já estava indo em algum lugar buscar a ajuda de Deus. E eu, na prova do desemprego, pensando que iria lá receber uma benção, um emprego. E eu fui levar a benção. Então as coisas não são como a gente quer, né? E eu posso dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E não abriu para mim. Foram 3 anos ali, que no dia que ele abriu 2 empregos no mesmo dia. 2 empregos no mesmo dia ele abriu. Então, quando ele quer abençoar, ele abençoa. Basta nós estar na dispensação dele, estar na direção, estar no Espírito Santo. Eu quero deixar para você somente isso, tá? Diz em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7 e 8. Resumindo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E também a que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu vou trazer um outro testemunho que aconteceu comigo em Angola sobre isso também, sobre esse versículo, nos próximos dias. Que Deus o abençoe.